o Senhor, Jeová, e que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quem gosta da Bíblia fala glória a Deus. Glória a Deus. Você já escuta o profeta assim, profetiza na minha vida, fala assim: meu Deus, usa o teu filho, abre as portas da palavra, revela a tua palavra, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos assentar com a glória a Deus. Aleluia! Olha para essa mãe, para esse irmão bonito que está do teu lado assim, e fala assim: ó, não fala mais comigo, só vale dar glória a Deus agora. Deus é muito bom, né, igreja? Irmãos, ele mesmo deu um para apóstolo. Olha aqui, se eu tivesse, eu perdi esse dedo aqui, olha. Eu só recebo uma indenização. Se eu perdesse esse aqui, eu era aposentado. Esse aqui é um dedo que ele dá o carro para pegar, né? Então tem que ter esse aqui. E os apóstolos é aqueles que andaram com Jesus, comeram com Jesus, né? Viu Jesus fazer milagre, e ele mesmo que deu uns para apóstolos e outros para profeta. Olha o dedo do profeta. Aleluia! Não é assim? Outros para evangelista, é o dedo maior, é o que se destaca. E outros para pastores, é o dedo da aliança, é o dedo da responsabilidade, né? O pastor ele faz o serviço do sacerdote, ele pega do povo, leva até a Deus, e pega de Deus e dá para o povo. Glória a Deus. E outros para doutores e mestres. Aleluia. É o mais pequenininho. Sabe por quê, irmãos? Porque quem mais ensina, mais vai ter que dar conta. Isso que é gostoso estudar, né? Louvado seja Deus. E por que não podia ser o mais grandão que mais ensina e que mais conhece, né? Para não se exaltar. Louvado seja Deus, né? Então dá um cutucão no irmão assim e fala assim: ó, vai devagar que o vaso é de barro. Mas a glória e a excelência vem de Deus. Bendito seja Deus, né? Deus é bom demais. É Deus, irmãos, e olhando nós para esse tema, dizendo no Senhor, aleluia, que viria dias de fome, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, nós olhando para esse texto, faz Deus, louvado seja Deus, nos alegrar, né? Aleluia, diga, bendito seja Deus, glória a Deus, por essa palavra. Chega Eliseu, novamente em Gigal, diz a palavra de Deus, aleluia. Bendito seja Deus. E diz a Bíblia que havia fome. Louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra, sobre a terra de Gigal. E Elias viu que havia fome. E ele disse, irmãos, louvado seja o Deus Criador dos céus e da terra, que era necessário dar de comer aos filhos dos profetas. E ele mandou o seu moço: põe a sua panela lume, né? A tradição põe no fogo uma panela grande, né? E alguém vai ao campo buscar ervas para nós fazermos um caldo, né? Irmãos, para nós fazermos
porque há fome sobre a terra. E diz as Escrituras, amados e benditos de Deus, que o seu moço foi ali acender a fogueira, colocar a panela no fogo, e saiu alguém para buscar, irmãos, né, as ervas para fazer o cozidão, né, lá no Maranhão. O pastor vai lá tomar um cozidão no Maranhense, e foi lá fazer o cozidão. E pastor Fernando, e esse homem que saiu para buscar, ele saiu apanhando ervas, e diz as Escrituras que ele, sem conhecer, ele achou um pé de, na nossa Escritura falou outra palavra, mas em outra tradução fala barra brava. Ele não sabia, ele colheu os seus frutos e trouxe, irmãos, picou sobre a panela, né? E ali fez um cozidão ali, um caldo para os filhos dos profetas comerem. E havia fome na terra de Gigal. Irmãos, e quando, né, o cozidão ficou pronto, com certeza, irmãos, né, eles serviram as crianças, os mais idosos, né? Mas quando alguém que tem ciência vai comer aquela sopa, irmão, daquele caldo, ai, meu Senhor, homem de Deus, tem morte na panela, tem veneno na panela, meu Deus. Aí o profeta Eliseu, ele disse, mas tem farinha? Tem farinha? Tem farinha, traz-me farinha. E ele pega a farinha, irmãos, ó, e joga a farinha dentro da panela. Vou dar uma mexida no caldo agora. Deu uma mexida, irmãos, né? E falou, agora pode comer. Aleluia. E não havia mais morte na panela, diz a Bíblia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, olha que coisa linda, olha que coisa bonita, amados e benditos de Deus, né? E não faltou a farinha, mas não tinha o que comer farinha, não tinha, irmãos, havia fome, mas farinha tinha, irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos, né, que nós estamos vivendo numa época, irmãos, que há muita fome sobre a terra, e não é fome de pão, e nem sede de água, mas é de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Irmãos, e alguém que saiu aos campos, irmãos, às vezes por falta de ciência, irmãos, tem alguém comendo veneno por aí. Verdade, amados e benditos de Deus. Irmãos, eu acho tão bonito. Irmãos, as criancinhas, eu cresci no meio das criancinhas, né? Aí, cadê o irmão Raimundo? O pastor Raimundo está ali, né? As criancinhas cantavam, eu achava bonito, o Maurício, que eles falavam. Havia um homenzinho torto, as bichinhas tortadas do lado, tão bonitinho, né, irmão? Né? Morava numa casa torta, né? E andava no caminho torto, né? Assim, não é tão bonitinho? Gesticulando, né? E todo mundo sorria, né? Mas um dia Cristo encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. É legal, irmão? É muito bonito, né? É o irmão Raimundo, vou completar o que ele quis dizer ali, eu prego por aí, eu falo assim, irmãos, né? Que a minha vida torta, né? E o diabo ainda cantava uma música no mundo, né, irmão Sérgio? Falava que pau que nasce torto não se endireita, né? Então eu era um homem torto, mas graças ao bom Deus, irmãos, nosso Jesus, ele foi gerado na casa do carpinteiro, não é assim, irmão? Aleluia! E ele tem nas suas mãos a prenha, Henrique. Ele pega o homem torto, passa a prenha e dá uma ajeitada no cabo de direita. Aleluia! O carpinteiro está aqui, que pode glorificar.
aleluia, que pode faltar tudo na casa do cristão, mas farinha tem que ter, aleluia, farinha tem que ter. Bom, se quiser vir, só dá um pouquinho de cor para mim, se der certo. Louvado seja Deus, farinha tem que ter, irmãos. Sabe por quê, irmãos? A farinha, né, é aquilo que se faz o pão, é o que se faz o pão. A farinha, é assim, irmãos. E Jesus diz assim, no Evangelho de São João, capítulo 6, ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida. Glória a Deus, aleluia. Então, amados filhos de Deus, pode faltar tudo, mas pão tem que ter na casa do crente. Aleluia. Tem que ter pão na casa do cristão, irmãos. Tem que ter farinha. Aleluia. Louvado seja Deus que fez os céus e a terra. Bendito seja Deus. E irmãos, tem faltado. E Jesus, irmãos, Ele é o pão. E o pão, Amós profetizou aqui, e havia trigo que ia ter fome. Não esse pão terreno, né? Está falando de Jesus como um pão espiritual, mas nem sede dessa água que a gente bebe agora e depois volta a ter sede, mas de ouvir a palavra de Deus. Amados, Deus. E alguém que sai ao campo sem ciência, irmãos. Às vezes, irmãos, estão comendo aquilo que não é alimento, estão distribuindo veneno, trocaram os nossos cultos, tiraram a nossa oferta da palavra. Irmãos, tudo que Jesus faz é pela sua palavra. Aleluia. Irmãos, Jesus nunca parou de fazer milagre. É o povo que não ouve a palavra dele. Eu sempre digo que Jesus, os irmãos que louvam aqui comigo, né? A voz da verdade Campinas fala assim, com sua palavra ele. É assim, irmão? Céus e terra, mar e ele fez também. É assim, irmão? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve. Aleluia! Tudo é pela palavra de Deus. Jesus nunca parou de fazer milagre. Chegou Jesus até a beira do rio, tinha alguém lavando a rede, e isso a noite inteira não pegou nada. E a multidão apalpava, apertava, aglomerava-se para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E Jesus chegou até Simão. É seu nome? Ele falou, Simão Pedro, você não pode me emprestar o seu barco? Mas para quê? Ele falou, não, eu quero anunciar, esse povo quer ouvir a palavra. Eu quero anunciar para eles. Eu queria que você me emprestasse só o seu barco para mim ficar nele. E Pedro, pode entrar. E Jesus entra no barco de Pedro. E ele fala, agora você só me afasta um pouquinho da terra. Aí afastou da terra, quem sabe deu um espaço como assim na primeira cadeira. E Jesus falou, já dá um bom pulo, já dá uma boa tribuna. E começou a ensinar a palavra. E ele falava da palavra, irmãos. Ele falava, sem mim nada podeis fazer. Ele falava, irmãos, que era necessário o homem negar-se a si mesmo, tomar sua
Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus, os milagres aconteciam pela palavra. Deus, aleluia, Pai. Diz o texto, irmãos, e acabando ele de dar-lhes a palavra, aleluia, ele disse: Simão Pedro, vem aqui no barco, pega a sua rede, vai um pouquinho mais, lança um pouco a rede ao mar alto. Pedro falou: mestre, eu pesquei a noite todinha, não apanhamos nada, nós pescamos, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia, Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que quando Pedro lançou a rede, irmãos, e ele tentou puxar, a rede não veio. Aleluia. Irmãos, se você fazer do jeito que Jesus mandar, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você fazer do jeito que Jesus for impor, o milagre vai acontecer na sua vida. Não tem como dar errado quando nós fazemos segundo a palavra de Deus. É o que Deus prometeu no monte de Gerazim. Se ouvir a minha palavra e atentar em obedecer a minha palavra, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, estarás por cima e não por baixo. Louvado seja Deus. Bendito será no entrar, bendito será no sair. Bendito será o seu campo, bendito será a sua casa, o fruto do seu ventre. Bendito será a sua braçadeira. Bendito será em tudo quanto fizeres. Terás guardado e não tornarás emprestado. Se ouvires a minha palavra e obedecer, e não se desviar, as bênçãos virão sobre ti e vai te alcançar. Aleluia. Antes de Pedro ouvir a palavra, pastor Odisseu, o que ele tinha? Frustração. Irmãos, eu estive pregando em outro lugar, eu falei isso, né? Pedro não era que nem nós, irmão, que vai no domingo lá no rancho do parente e fica dando banho na minhoca lá e não pega nada. É verdade. Pedro era profissional, irmãos. Ele sabia onde estava o peixe, na hora que estava o peixe, na onde estava o peixe. Irmãos, e se estratégia de pescador, tinha isca certa para pegar o peixe. Mas ele pescou a noite inteira, irmãos. Olha que a palavra fala assim: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. A noite inteira ele pescou e não pegou nada. Mas segundo a tua palavra, Senhor, estou jogando a rede. Aleluia. Ele jogou a rede, irmãos. Aleluia. Diz a Bíblia que tinha uma quantidade tão grande de peixe que o barco estava indo a pique. E ele teve que chamar outros. Para dividir o que Deus tinha permitido para ele. Eu vou profetizar aqui nessa noite. Aleluia, se você não ouvir, obedecer, fazer o jeito que ele está mandando, você vai ter para dar e não vai tomar emprestado. Estava vendo a fraqueza do peixe. Da onde Jesus está, tem um louvor que fala assim: da onde ele está, não falta peixe, não falta pão, não falta casa, não falta unção. Ele está aqui, ele está aqui. Peixe fala dos louvores, que peixe gostoso que eu comi aqui hoje, hein, pastor? Que peixe bom, hein? Aleluia. E o pão Jesus está servindo aqui, é a palavra. Vai comendo aí, crente. Aleluia. Aleluia. O cara pode chegar todo envenenado lá de fora. Irmãos, e olha, é verdade, irmãos. O cara pode chegar todo envenenado lá, envenenado pela pedra, envenenado pela droga, pela maconha, pela cocaína, pelas bebidas, lá destruído. Irmãos? Mas quando chega aqui,
Essa vida derrotada não é para mim, não. Comida forte. Comida boa, irmão. Acaba tendo uma atitude, ele dá uma assustada. Ele dá uma firmada. Fala, não, essa vida derrotada não é para mim, não. Eu vou ser crente. Aqui tem comida boa. Aqui não falta pão. Aleluia. Irmãos. Verdade. Certa feita, Jesus estava pregando o Evangelho, irmãos. Né? E ele olhou e disse: como nós vamos fazer para comprar pão para esse povo todinho? Diz a Bíblia que ele estava testando os discípulos. Aí André não aparece muito na Bíblia, é difícil falar de André, né, Fernando? Fernando é meu pastor. Nome de Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. E fala um pouquinho de André. Né? E André, irmãos, é um homem muito valioso dentro da Bíblia. Irmãos, Pedro, em um só sermão, ganhou 3.000 almas para Jesus. Em outro sermão, ganhou mais 5. 2 pregações de Pedro, 8.000 almas para Jesus, pastor Dirceu. André, ninguém viu André, mas André ganhou 8.001. Ele ganhou Pedro para Jesus. Não é verdade, irmão? Então tem hora, aleluia, que importa que Deus apareça, né, irmãos? Né? Louvado seja Deus. O importante é que ele cresça. Aleluia. E André, quando Jesus falou isso, ele falou para testar os discípulos. Como nós vamos fazer para comprar tanto pão para esse povo comer? Esse povo faz tempo que eu segui, eles estão com fome. Aí André fala: Senhor, nem 200 salários compraria pão para esse povo todo comer. Diz o texto, irmãos, que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se a gente contar aqui, as mulheres vai ganhar de nós, né? O número parece que é maior, né? Sempre é assim, né? Meu Deus, e as crianças? Era honra para o israelita ter filho, não é verdade, irmão? Hoje, meu Deus do céu, está difícil ter um neto aí, viu, pastor? Está difícil. Vamos orar aí. Mas Deus é bom. Né? Graças a Deus, né? Mas o israelita, ele chama assim de filhos. Então, 5.000 homens, igreja, fora mulheres e crianças. Você imagina o tanto de gente que tinha? Aí, irmãos, vem Filipe, falou: tem um rapaz aqui que trouxe um lanche para comer. Irmãos, esse cara é crente. Um monte de gente, irmãos, 5.000 homens, e ele aponta um que trouxe um lanche para comer. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. E me deu o pão aqui. O menino não falou: não, esse é o meu lanche. Aí diz a Bíblia, irmãos, aleluia, que ele trouxe o pão para Jesus. Aleluia. Colocou na mão certa, irmãos. Aleluia. Quando você coloca na mão certa, irmãos, pode ter certeza que Deus vai fazer um milagre muito grande. Colocava na mão do traficante, assim. Colocava na mão do botequeiro. Na verdade, vivia na miséria. Hoje, se você colocar na mão de Jesus, na minha mão vai ficar do mesmo jeito, mas na mão do mestre, abundância. O menino colocou na mão de Jesus, irmãos, e Jesus mandou ele sentar na relva, faz grupo de 100, e partiu, irmãos. Deu graças a Deus que começou a partir. Diz a Bíblia que todos comeram e sobrejaram. Aleluia! Que coisa linda, irmãos. Louvado seja Jesus. Bendito seja Deus. E Jesus falou assim: recolhe o que sobrou. E diz a Bíblia que ainda sobraram 12 cestos de pães. Aleluia. É o que nós precisamos hoje, pastor. Louvado seja Deus. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos cestos sobraram? Aleluia. É porque discípulo tem que ter pão para dar para o povo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, por isso, irmãos, aleluia, que nós damos graças a Deus aqui,
Jesus. Isso é bom para criancinha. Os cabas de cabelinho de lado, um descia para baixo, o outro falava assim, você cai, o outro aí, ele te levanta. Não, Jesus. Tiraram o pão da igreja, está faltando é pão. Aleluia! Irmãos, Jesus nunca deixou de fazer milagre. Está faltando, irmão, o povo comer pão primeiro, porque depois do pão vem milagre. Se tem pão, Deus faz milagre. Pela palavra. Meu Deus, que negócio é esse? Eu pensei que ia sair um colinho de fogo. Eu falei, agora quem vê um vai pegar o pandeiro, outro vai pegar o violão, outro vai sentar na madeirinha e vai sair faísca aqui. Vai trocar os nossos cultos, irmãos. Irmão, um show gospel. Pastor, você veio aqui para exaltar? Não, irmão. Eu vim aqui dizer aqui que Jesus quer fazer milagre, mas tem que ter pão, tem que tirar o veneno, tem que pôr farinha na panela. E depois que jogaram farinha na panela, irmãos, aleluia, os meninos comeram e ficou forte. Ó, escuta isso aqui, irmão, escuta isso aqui. Aleluia. Elias tinha acabado, irmão, de vencer uma grande idolatria, irmãos, a apostasia tomando conta na época de Elias. Irmãos, deixaram de ouvir a voz de Deus, irmãos, e comendo veneno. E Elias chamou o povo, louvado seja Deus, tem um monte Carmelo, louvado seja Deus, um monte de Deus. E fez um desafio, e diz a palavra de Deus, irmãos, que eles se cortavam e Baal não respondeu. E Elias falou, Deus, responde ao Pai e mostra para esse povo que é só um Deus em Israel. E Deus, aleluia, respondeu com fogo. E irmãos, e a idolatria era algo de morte naquela época. Eles feriram, irmãos, os profetas de Baal, de Acera, a espada. Quando Jezebel descobriu que Elias tinha feito isso, disse, olha, faça-me Deus o que quiser, se amanhã a cabeça de Elias não for como a desses que morreram. Ela queria arrancar a cabeça do profeta. Diz a Bíblia que ele fugiu e deixou o seu moço, mas fugiu a caminho de um dia, fugindo. E ele deitou-se debaixo do pé de cima e desejou a morte. Falou, Deus, eu não sou melhor que nenhum dos profetas. Tira minha vida, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E deitou e dormiu. Mas de repente, irmãos, Elias foi acordado por um anjo, irmãos. E na sua cabeceira, pastor Sérgio, tinha um pão cozido na brasa, quentinho, na brasa. Aleluia! Uma botija de água, irmãos. Aleluia! E disse o anjo, come, levanta-te e come. E Elias levantou e comeu. Mas, irmãos, era tão grande, irmão Henrique, a batalha, a luta, a prova, era tão grande a batalha, que depois que ele comeu, diz o texto que ele deitou e dormiu de novo. Não é assim, irmãos? Quando nós chegamos aqui, irmãos, nós ouvimos uma palavra abençoada. Quando chega em casa, parece que a luta vem e sobrecarrega sobre nós. Aleluia, mas Deus disse para Elias, Elias, ó, acorda, come de novo. Vem do sábado, volta no domingo. Come mais uma vez. E ele comeu, aleluia, pão na brasa, aleluia. Gente, eu não trouxe nada enlatado aqui, eu estava brigando, Jesus, para onde eu vou, onde eu vou. E a palavra é rica, é maravilhosa, é enriquecida de tanta coisa boa. Aleluia. Mas o Senhor falou assim, vai lá, meu filho, aleluia, prega que hoje vai ter pão na brasa, isso aqui é coisa
40 dias e 40 noites. Meu Deus. 40 dias e 40 noites com a força daquela comida.